Meu nome é Geraldo Ventura. Nós vamos ver nessa videoaula juros compostos. Juros eles são chamados compostos quando se aplica um determinado capital, uma determinada quantia, num prazo fixo. Você só pode retirar os rendimentos, ou o que se chama de montante, que é o juros mais o capital, ao final desse período. Tipo assim, você colocou em janeiro, aplicado até junho. Então, você vai retirar o dinheiro e os juros em junho. Em vendas a prazo, empréstimo e aplicações, o sistema mais usado são os juros compostos, em que os juros são calculados sempre sobre cada novo montante, um após o outro. Revisão aqui de juros simples. Se os juros têm a taxa fixa e forem calculados sempre a partir da quantia inicial, são chamados de juros simples. Então, fórmula: juros igual a CIT, C é o capital e a taxa T é o tempo. Só se usa essa fórmula quando o I e o T, que são a taxa e o tempo, eles estão na mesma unidade. Por exemplo, se uma taxa for diária, o tempo deverá ser em dias. Se a taxa for mensal, o tempo será em meses. Exemplo aqui de juros simples. Qual os juros simples que um capital de R$ 5.000 rende quando aplicado durante um ano a taxa de 2%, taxa mensal? Então está lá, os juros igual a CIT, C é o capital e a taxa T é o tempo. Está aqui a fórmula. O capital 5.000, ele deu aqui no problema. A taxa 2% ao mês e o tempo um ano. Se observa que não está na mesma escala, na mesma unidade. Aqui a taxa é mensal e aqui o tempo é anual. Tem que fazer uma transformação. Ora, um ano tem 12 meses, né? Então transformei aqui, ó, um ano em 12 meses. Agora sim, eu tenho lá 2%. O que é 2%? É 2 sobre 100, que é 0,02. 2 centésimos, está aqui, ó. Tem que fazer essa transformação também. Aquela forma ensinada lá no colegial, lá, aliás, no ginásio, o primeiro grau, juros igual a CIT sobre 100. Lá se coloca o denominador 100 aqui, para que o aluno não tenha que dividir esse 2 aqui por 100, ou seja, essa taxa por 100. Então também você pode usar essa fórmula lá. Então 5.000 que é o capital, tá aqui, e a taxa, que é 0,02, e o tempo, que é 12 meses. Multiplique isso aí, você vai encontrar uns juros de R$ 1.200. É, se observa que a observação que eu disse, juros igual a CIT ou juros igual a CIT sobre 100. Então aquela fórmula lá utilizada no primeiro grau, em geral para os alunos, CIT sobre 100, por esse motivo, porque a taxa, se ela for mensal, né, você deve dividir por 100. Então está aqui, eu dividi 2% é a mesma coisa, 2 sobre 100, que é 0,02. Então você pode usar essa fórmula, você pode usar essa aqui também. Montante. O montante é o capital mais os juros. Então, quando eu aplico um dinheiro, vamos supor, R$ 50.000, deixei ele no banco lá uns 2 meses, aí ele me rende R$ 3.000. O montante é os 50.000 mais os 3.000, que é o capital mais o que ele rendeu, são os juros. Então, o montante é o capital mais os juros. Os juros nós vimos que é CIT, capital e tempo. Então, colocando C em evidência aqui, ó, C é fator comum. Colocando C em evidência, vai ficar C dividido por C, 1. C e T dividido por C é IT. Então, o montante é capital multiplicado por 1 mais I vezes o tempo. Então, há problemas em que é necessário trabalhar com a soma do capital mais os juros, que é o que se chama de montante. Exemplo: qual é o montante resultante de uma aplicação de R$ 12.500 à taxa de 12% ao mês durante 6 meses? Então, o montante é o capital multiplicado por 1 mais IT. Ora, capital, R$ 12.500. Está aqui o problema me deu. Então, no lugar do C, eu coloquei o valor dele. 1, que é uma constante. I é a taxa. E o tempo. Então, eu tenho lá 12%, é a mesma coisa de 0,12. Você tem que dividir isso aqui por 100. E o tempo, 6 meses. 0,12 vezes 6 é 0,72. Mais 1, 1,72. 1,72 multiplicado por 12.500 vai te fornecer aí um resultado de R$ 21.500. Esse é o montante. Então, se eu aplicar R$ 12.500
durante 6 meses com a taxa de 12% ao mês, eu vou retirar ao final desses 6 meses um capital mais um montante de R$ 21.500. O montante é o capital mais os juros. Juros compostos. De forma geral, para um capital ser aplicado a uma taxa I por um período durante um tempo T de período, temos ao final do primeiro período. Então nós vamos desenvolver aqui a fórmula aqui. Então o montante 1 é o capital mais CI. Agora colocando CI em evidência, vai ficar 1 mais I. Ao segundo período, vamos supor que é o segundo mês e esse dinheiro ficou lá. Então nós vamos ter um montante 1 mais um montante 1 vezes a taxa, que é aplicado por mês, porque no primeiro mês ele já me deu um montante. Eu não retirei o dinheiro, então eu rendeu uma quantidade de juros, ok? Mais um certo capital. Então aqui eu tenho que M1 mais M1 vezes I. Você observa que M1 é isso aqui, ó, C que multiplica 1 mais I. Então M1 é isso aqui, ó. Agora o que é M1? C que multiplica 1 mais I. E esse I, que é o que está aqui. Isso é um fator comum, ó, você observa que ele está aqui, ó, colorido. Eu vou colocá-lo em evidência. Colocando ele em evidência vai ficar 1 mais I. Ora, 1 mais I vezes 1 mais I dá 1 mais I ao quadrado. Eu poderia continuar a fazer isso aí ao terceiro período, quarto período e assim sucessivamente. Então, no lugar do período, eu vou colocar T. T é o número de períodos. Então, aqui é a fórmula para se calcular juros compostos. O montante é o capital, que multiplica 1 mais I, que é a taxa. Tudo isso elevado a T, que é uma equação exponencial. O cálculo de um montante, ou seja, de juros compostos, ele poderá ser feito de três maneiras. Você pode usar as propriedades dos logaritmos decimais. Você pode usar uma tabela onde você consegue determinar 1 mais I elevado a T. Você pode usar uma calculadora eletrônica que possui a tecla exponencial. É essa opção que nós vamos utilizar nos nossos problemas. Ok? Primeiro, calcular o montante de um capital inicial de R$ 6.000 a juros compostos de 5% ao mês durante 6 meses. Então está aqui o problema, calcular esse montante aí. A fórmula montante é capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Ora, o capital 6.000, 1 é fixo, é a constante, I. Se observa que eu dividi isso aqui por 100, 5 dividido por 100 é 0,05, e o tempo que ele vai ficar aplicado 6 meses. 1 mais 0,5 é 1,05. Vai-se na calculadora, calcula-se esse valor, que é 1,05 elevado a sexta, você encontra 1,340095641. Multiplica por 6.000, você vai encontrar R$ 8.040,57. Esse é o valor do montante. 2. Um cliente aplicou um capital de R$ 10.000 durante 2 meses, obtendo taxas de 1,2% no primeiro mês e 1,4% no segundo mês. Ao final dos 2 meses, aplicou o capital obtido a 2% ao mês durante 4 meses. Qual foi o montante final? Então está lá a solução. 10.000 que multiplica 1,012 vezes 1,014. Você multiplica tudo isso, você vai encontrar R$ 10.261,68. Para quem tem dúvida nesse 1,012, eu dividi 1,12 por 100, né? E eu sei que o montante é o capital que multiplica 1 mais IT. Então, 1 somado com 0,014 e 1,012 é que deu isso aqui, ó. Então, peguei esse 1, somei com 0,12, peguei esse 1 da fórmula aqui do montante e somei com 0,14, que me deu 1,014. Então, ele foi obtido assim. Agora, montante. Montante é o capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Ora, o capital que ele conseguiu nos 2 primeiros meses foi esse aqui, ó, R$ 10.261. Está ali, ó. Somado com 1 mais 0,02, que é os 2% aqui, ó, 2 dividido por 100 dá isso daqui, ó. Soma, eleva a quarta potência, ok? 1,02 elevado a quarta me dá esse valor. Multiplica por 10.000, você vai encontrar R$ 11.104,57. R$ 11.107,57. Esse é o montante. Até a próxima videoaula.